Olá, Mari Campos, com mais uma conversa. Hoje é Páscoa 2020, tempo de pandemia. E aí eu resolvi gravar essa série, O Oráculo da Vida em Tempos de Crise. Bom, o que é o Oráculo da Vida? O Oráculo da Vida é este livro que eu escrevi, um livro com 110 cartas para o seu autodesenvolvimento. Ele foi inspirado nos desafios existenciais do ser humano, né, que a gente trabalha dentro do projeto Minotauro, na abordagem da biodança. Nesse projeto, nós trabalhamos com 4 fronteiras do medo, que é o medo de viver, o medo de expressar, o medo de amar e o medo do primordial. O primordial está relacionado às questões da natureza, né? Esse medo do desconhecido, as questões mesmo do mundo animal, dos trovões, relâmpagos, da morte. E por isso mesmo é um tema bem interessante aqui também, se a gente começar por ele, né? Eu normalmente pego uma carta aleatória, mas hoje eu escolhi. É Páscoa e eu escolhi a cartinha o renascimento. Renascer. É muito interessante quando a gente fala Páscoa é renascimento e aí a gente esquece que para renascer nós precisamos morrer, né? Você não renasce sem morrer. O que precisa então morrer? Nós precisamos morrer sim, morrer para o nosso egoísmo, para os nossos medos, morrer para a indiferença, principalmente a indiferença com relação à vida. Acredito que a gente tem vivido sem tomar muita consciência do que realmente é essencial. Está aí o desespero humano, né? Porque, puxa vida, a morte está batendo na porta da gente, muito próximo. Às vezes tão próximo que deixa hoje em dia de ser número para ter nome. Aí a gente sabe que chegou bem pertinho mesmo. E aí nessa hora, na hora que a gente se defronta com a morte, que é um momento bem interessante, porque é o momento que a gente se defronta na realidade com a vida. Porque quando a morte chega mesmo, não tem o que fazer, simplesmente morremos, né? Mas olhar para a vida que é a opção. E quanto é que a gente tem feito isso, de verdade? Olhar para a vida. O que eu quero, como eu quero, o que eu posso, o que eu não posso, qual é o meu limite, né? O limite real, porque às vezes o nosso limite é exatamente onde eu posso provocar dor no outro, eu posso destruir algo que é o bem comum. Então essa condição, às vezes realmente a gente precisa parar e rever, né? O que está pronto para morrer em mim? E a gente vai levando a vida, como se ela não fosse ter fim. Aí chega um momento desse que escancara na nossa frente essa possibilidade muito próxima. Está aqui, você precisa olhar para isso. E eu me lembro assim de quantas outras Páscoas, né? Quanto tempo que a gente já viveu e quantas Páscoas já passamos, que se fala Páscoa, renovação, Páscoa, ressurreição, mas não é a ressurreição de Cristo, é do Cristo que pode ressurgir dentro de nós. Na realidade, a nossa capacidade de morrer e renascer. Só que aí a Páscoa passa e às vezes na segunda-feira a pessoa simplesmente volta a fazer do mesmo jeito. Que Páscoa é essa? Que renascimento é esse? Que vida é essa? Né? Então agora estamos confinados em casa e é uma tortura para muitas pessoas, mas pode ser um grande presente. Com quem eu quero viver? Né? Tem pessoas que estão descobrindo que não é com esses parceiros. Como eu quero viver? Tem gente que está trabalhando em casa agora, tem gente que está
nesse momento da iminência, né, das coisas, do desconhecido ainda mais assim forte, porque a qualquer hora a gente não sabe, o que eu realmente quero fazer da minha vida? Então a Páscoa, morte e renascimento, ela traz muitas reflexões. Se a gente se der essa oportunidade de realmente entrar nesse espaço. Nascer e renascer. É interessante porque há algum tempo atrás eu percebi algo na minha vida. Eu só tinha um dia. Eu transformei a minha vida em um dia. Cada dia eu pergunto, que dia é hoje? Quando eu começo a perceber que eu acordei, eu pergunto, que dia é hoje? Puxa, eu só tenho esse dia. E o que eu posso fazer nesse dia? Porque eu só tenho ele. Eu posso sonhar, eu posso projetar, eu posso ter metas, eu posso trabalhar tudo isso, eu acho muito interessante. Mas eu só tenho um dia. Um dia para realizar aquele sonho. Porque naquele dia eu vou realizar um passo daquele sonho, daquele projeto. E é só esse dia que eu tenho. Eu não sei se amanhã, na hora que o dia raiar, se eu vou estar com meus olhos abertos, se eu posso ter morrido da noite, ninguém sabe. Isso é uma forma de dizer, porque nós nascemos, né? E cada dia ele é tão único, porque a gente não sabe o que a gente tem depois, só tem essa oportunidade. E aí é Páscoa, pandemia, renascimento, oportunidade única. E hoje veio uma pessoa até a minha casa, disse que queria o livro, escolheu esse livro para poder passar por esse período. E eu senti isso como um grande presente. Eu estava já querendo fazer esse processo do oráculo em tempos de crise, e aí parece que a pessoa vem e traz assim, olha, faça. Mas o que eu tenho para falar com vocês? Só isso, vocês só têm hoje. Então, o que pode ser feito hoje? O que pode ser dito hoje? O que pode ser preparado hoje, cuidado hoje? Com quem eu posso ressignificar as relações hoje? Lembrando que a gente está numa época onde todo mundo está aprendendo a mexer um pouquinho e lidar com as coisas virtuais, porque a gente não pode estar tão próximo, então não tem desculpa. Qual é o eu te amo? Eu te amo, que não foi dito ainda. Né? Para quem que eu gostaria de dizer? Renascer tem tudo isso. Renascer é valorizar a vida. E aí eu quero ler um pouquinho sobre o que essa cartinha diz. Né? Qual é o sentido que aqui no oráculo está dizendo para nós aqui a carta do renascimento. Então, renascimento. Esse livro ele foi feito, assim, são 110 cartas, mas 109 têm a mesma estrutura. Uma reflexão, um experimento e uma afirmação. Então a reflexão dessa carta é a seguinte: qual é a sensação de estar neste mundo? Você se sente um estrangeiro? Talvez você realmente não tenha nascido. Nascer inclui tornar-se filho, filha do pai e da mãe. Honrar suas origens e sentir a vida como uma grande bênção. Para nascer aqui neste plano foi necessária a união de seus pais. E eles transmitiram a você uma linhagem ancestral, porque eles também são filhos de um pai e uma mãe. A sensação de pertencimento acontece quando honramos os nossos pais e toda a sabedoria ancestral. Agora pode ser a hora de renascer, de reparentalizar e receber o grande presente que seus pais lhe deram, a vida. Quantos de nós não passa a vida toda reclamando? Reclamando dos pais, porque eles não entendem, não compreendem, são chatos, são difíceis, são isso. A gente só pode até reclamar estando vivo.
depois que morre não tem mais sentido, né? Mas quantos de nós para poder agradecer? O que há de mais importante é o que a gente ganhou. Eles nos deram tudo, tudo, porque nos deram o principal, que é a vida. O resto foi bônus. O cuidado, as noites sem dormir, a comida, quem teve a oportunidade de receber a escola, de ter prazer, viagem, qualquer coisa que você tenha recebido depois, é bônus. O essencial foi a vida. E é essa vida que a gente precisa valorizar. Não porque estamos no momento de morte, mas é porque você só tem isso. Só tem esse dia. Olhar para esse dia e dizer, eu estou viva. Então, como é agora, nessa Páscoa, poder fazer essa escolha? Eu estou vivo. Eu estou viva aqui agora. E mesmo que seja difícil os meus dias, mesmo que sejam desafiantes, mesmo que seja no meio dessa crise, de onde eu tiro força? A gente tira força honrando a vida. A gente tira força agradecendo a oportunidade de estar vivo. A gente tira força daqueles que vieram antes de nós, a nossa linhagem, nossos antepassados, nossos ancestrais. E no meio dessa pandemia toda, mais ainda, eu pude olhar para eles e agradecer, porque eu fui me dando conta de como seria difícil, né, viver tudo isso numa época onde não tinha tantos recursos assim. E aí fiquei imaginando como pode ter sido difícil para eles lidar com tudo isso no passado. É muita força, é muita potência de vida. E sabe, eles conseguiram. Porque se eles não tivessem conseguido, eu não teria nascido. Então, tomar essa fonte de vida é muito forte. Porque aqui sim a gente tem a condição, o instrumento para poder passar. Páscoa é a passagem também. Passar por esse momento. Passar por esse momento carregando essa força. Eu estou aqui. Eu estou viva. E como eu posso viver esse dia? Às vezes a gente guarda só as coisas difíceis. E aí a nossa bagagem fica muito pesada. Então, convido você a mudar a sua bagagem. Eu escolho carregar o melhor da vida, porque é um presente e eu valorizo. É isso. Se gostou, dê um like, inscreva-se no canal e até a próxima.